Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No estudo de hoje vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. É uma segunda série de 7 que existe dentro do livro do Apocalipse. A primeira deles é sobre as 7 igrejas, que você pode acompanhar no card aqui. É um período que é dividido em 7 partes, desde o início da era cristã até o final da história, que vai culminar com a volta de Jesus. Os 7 selos do Apocalipse, então, é uma repetição desse período. Entretanto, Deus amplia a história e revela novos detalhes para nós. Repetindo, os 7 selos também cobrem o período desde o início da era cristã até o período da volta de Jesus, e é esse estudo que nós vamos abordar hoje, tudo bem? Então se prepare, tome sua Bíblia, papel e caneta e vamos começar o estudo de hoje. Vamos aqui para a tela e vamos começar a explanação junto com vocês. Nessa linha do tempo que nós temos aqui em cima, nós vamos fazer como o avanço da história, e aqui no final, a parte que está por baixo da minha imagem, seria o momento que iria culminar com a volta de Jesus, ok? Então ali eu botei o pontinho se referindo ao tempo de hoje, ok? Que nós estamos agora, e aí nós vamos começar a viajar na história através dos 7 selos. Então vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse 6, verso 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Cobrindo então o primeiro período da igreja cristã, nós temos aqui uma característica destacada nesse primeiro momento, nesse cavaleiro aqui, que ele possui um cavalo da cor branca. E nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro rico em símbolos, né? E aqui o branco, ele tem um significado para nós, até mesmo usando a nossa cultura, não é tão difícil de deduzir o que esse branco significa, né? Mas quando a gente vai aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus diz assim, olha, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então a gente percebe aqui que o branco ele está ligado à pureza, a afastamento de pecado. Esse é o significado que Deus quis dar aqui nesse primeiro momento, no período do primeiro selo. O branco aqui então tem que ver com pureza. Então o primeiro momento da sua igreja, ele linka aqui, ele caracteriza como um povo que mantinha a pureza. Semelhante à primeira igreja lá do Apocalipse, Éfeso, essa palavra significa desejável. Ok? Esse cavaleiro, ele possui 2 objetos que são destacados aqui na descrição do Apocalipse. O primeiro é que ele está com um arco na sua mão, né? E o arco é um instrumento que você usa quando você está em batalhas. Então é um período de pureza do povo de Deus e também é um período de luta espiritual pela causa do Evangelho. Esse cavaleiro também ele tem uma coroa na sua cabeça, e a coroa ela é um símbolo de vitória. Você lembra? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida ao vencedor. Então a coroa aqui tem símbolo de vitória. Então esse primeiro período aqui do povo de Deus é um período em que o povo de Deus se manteve puro, que estava em batalha, lutando, uma época difícil para pregar o evangelho, mas era um povo vencedor, porque estava avançando. Agora essa cena aqui, veja que interessante, olha, o general romano, ele montava um cavalo branco para celebrar a sua vitória. Essa cena aqui era comum à época de João. Então João, quando ele se depara com essa cena, ele vê uma cena de triunfo. É a igreja triunfante de Cristo ali no primeiro século. A igreja do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então esse período aqui, olha, ele cobre o período do ano 31, quando Cristo funda a sua igreja, e vai até por volta do ano 100, quando ali morreu aproximadamente o último dos apóstolos. E isso vai nos fazer entrar no segundo período. Lembre, nós não cravamos uma data exata, a gente coloca aqui simplesmente para ficar mais didático, tudo bem? Mas cada mudança de um período para o outro é algo gradativo, tudo bem? Então vamos lá.
Segundo selo, Apocalipse 6, verso 3 e 4. Esse segundo período, como está caracterizado? Diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Muito interessante. Então a gente já percebe aqui que o cavalo, né, que no primeiro período representou a pureza do povo de Deus, ele já mudou de cor. Né? Então a pureza do povo de Deus ela começou a se perder, e isso aconteceu realmente na história ali depois que os apóstolos e aqueles que conviveram com eles começaram a morrer por causa do tempo. O povo de Deus começou a perder a sua pureza. Então ensinos que não foram dados nem por Cristo nem pelos apóstolos começaram a entrar para dentro do povo de Deus. Ao mesmo tempo, esse vermelho aqui, ele está muito ligado ao sangue dentro da palavra de Deus. Então também fala de um período de perseguição e morte aos filhos de Deus, obviamente aqueles que eram fiéis. E aí quando a gente faz o paralelo com as 7 igrejas, a gente vê que a segunda igreja, a igreja de Esmirna, dentro dela há relatado um período de perseguição que eles sofreriam de 10 anos. E aí em profecia, cada um dia representa um ano, então um período de 10 anos de perseguição. E aqui na época do segundo selo, esse cavalo ele é vermelho, apontando perseguição, dificuldade, morte, ok? Então olha só, os que rejeitaram a mensagem do cavalo branco começaram a perseguir aqueles que eram fiéis a Deus. Então a história que começou lá com Abel e Caim, ela se repete ao longo do tempo, né? Quem quer permanecer fiel a Deus acaba sendo perseguido por aqueles que não querem um compromisso sério. E aí esse cavaleiro aqui, ele traz uma espada na sua mão. E o que significa essa espada? Tem várias passagens aqui, mas eu gosto muito dessas de Romanos 13, que nos ajuda a entender o que representa a espada. Olha só, vamos ler o verso 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o quê? A espada. Então, a espada aqui representa a aplicação da justiça por meio dos magistrados, por meio do poder civil. Então, aplicado a esse período aqui do segundo selo, do segundo cavalo, representa o uso do poder civil para perseguir, para matar os filhos de Deus. E a história conta que justamente foi isso que aconteceu. Então, o período do segundo selo, ele começa aqui por volta do ano 100 depois de Cristo e ele vai até por volta do ano 313 depois de Cristo. Esse ano aqui vai marcar uma mudança dentro do povo de Deus, que é justamente o próximo selo aqui do Apocalipse. Então, vamos lá. Terceiro selo, Apocalipse 6, versos 5 e 6. Vamos ver o que nos diz aqui. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então vamos lá, vamos ver as características aqui. Primeira coisa que se destaca aqui é a cor do cavalo, não é? Primeiro cavalo, você lembra a cor dele? Branco, significando o quê? Pureza no meio do povo de Deus. Agora a gente tem um cavalo preto, ou seja, a situação se tornou oposta ao branco. O povo de Deus perdeu aquela pureza que ele tinha, aquela fidelidade que ele tinha ao Senhor. E isso aconteceu justamente por causa do ano 313. Então o que aconteceu aqui? Constantino era imperador de Roma, ele fez um decreto, o Edito de Tolerância de Milão, cessando a perseguição aos cristãos, e então ele aproximou a igreja do império. E aí isso foi um problema, não é? Porque começou-se a se misturar ensinos cristãos com ensino pagãos. E como existem coisas que são conflitantes, cada um abriu de mão de algumas coisas importantes para si. E isso fez com que o cristianismo sacrificasse aqueles que cederam a essa mistura, fez com que eles sacrificassem pontos fundamentais da fé. Isso foi um grande problema. Por isso a cor desse cavalo aqui é preta, certo? Então o que começou a surgir nesse período?
culto aos mortos, no ano 321, culto aos santos, no ano 370, oração pelos mortos, no ano 400, dogma do purgatório, no ano 530, são exemplos de coisas que começaram a entrar para dentro do cristianismo. Olha o que diz aqui esse relato. Daqui, desse período, se originou também o celibato dos padres. Então, tudo começou nesse período aqui, né? A adoração de imagens e relíquias, que com o passar do tempo, destruiu quase por completo a religião cristã. Um enorme cortejo de superstições foi substituindo gradualmente a verdadeira religião e a genuína piedade, quando foi quase inteiramente substituída a religião verdadeira por horrenda superstição. Então, exatamente isso aqui que começou a aparecer nesse período, e a gente vê o resultado disso até hoje espalhado dentro do cristianismo. Algo interessante aqui é que esse cavaleiro traz como objeto uma balança na sua mão. Quando a gente lê Ezequiel capítulo 4, versos 16 e 17, vamos ver ali um cenário em que aparece mais uma vez uma balança. Olha só. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão de Jerusalém. Época de fome, né, de miséria. Comerás o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Ou seja, a balança aparece aqui representando um período de escassez e fome. E aqui, como a gente está falando da história do povo de Deus no Apocalipse, essa escassez e fome aqui não é tanto física, mas é uma escassez espiritual, escassez da verdade. Né? Ele até fala assim, olha, uma medida de trigo, né, por um denário. Então vamos entender isso aqui. O que que era uma medida? Então, nos tempos bíblicos, uma medida era a quantidade de alimento diário que era necessário para um homem, uma medida. O que que era um denário? Ele está comprando, né, pelo que a gente vê aqui no relato bíblico, uma medida de trigo por um denário. Então, o que que era o denário? Era um salário diário que uma pessoa recebia. E aqui, olha, em tempos normais, com um denário, a pessoa comprava 15 medidas de trigo e 45 medidas de cevada. Só que aqui na cena do Apocalipse, ele está comprando apenas uma medida de trigo. Em tempo normal, 15. Ou seja, era uma época de muita escassez. Porque em tempo normal ele comprava 15. Aqui nessa época de crise, de escassez e fome espiritual, ele só está comprando uma medida de trigo. Certo? Então, tudo isso aqui é para Deus intensificar a imagem desse período de escassez e fome espiritual. E aí, no final, isso aqui é interessante, né? Uma voz do meio dos seres viventes. Se você ver a cena de Apocalipse 4, ali que descreve o trono de Deus, você vai ver que quem estava no meio dos seres viventes era o próprio Deus. Então, é o próprio Deus ecoando esse apelo aqui, olha. Não danifiques o azeite e o vinho. E a gente sabe que o azeite, dentro da Bíblia, é um símbolo do Espírito Santo. E o vinho, um símbolo do sangue de Cristo. Né? Então, aqui embaixo, olha, uma época de muita escassez da verdade, mas Deus, ele apela, não esqueça dessas verdades fundamentais. Por quê? O Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, da necessidade de salvação. E o vinho, representando o sangue de Cristo, o sangue de Cristo é a única forma que nós temos de sermos perdoados e salvos por Deus. Então Deus aqui faz um apelo, não esqueça dessas verdades fundamentais. E aí o período aqui do terceiro selo começou ali no ano 313, com o edito de Constantino, aproximando a igreja do Estado, aquelas concessões, e ela vai até por volta do ano 538, porque o ano de 538 marca mais uma vez uma nova fase dentro do povo de Deus, que é o que nós vamos ver agora no quarto selo. Apocalipse 6, versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então vamos entender o que aconteceu aqui nesse período. Bom, há uma imagem muito forte aqui para a morte, né? Vamos começar pela cor do cavalo, como temos feito, não é? Esse amarelo aqui
não é um amarelo vivo, como tem assim na bandeira do Brasil e tal. É aquele amarelo pálido, tom de morte, sabe? Quando você vê alguém morto dentro do caixão. Ou seja, a situação começa branca, depois ela fica um pouco contaminada, vermelha, depois ela fica preta, se opõe, e aqui no amarelo ela está pior ainda do que o preto, certo? É isso que eles querem, que a Bíblia quer enfatizar aqui, que Deus quer enfatizar. E aí, para forçar mais ainda o entendimento nessa questão de crise, né, o nome desse cavaleiro é morte, e o inferno, a palavra inferno aqui no original é Sheol, tá? Inferno não existe no original bíblico, é uma palavra latina, a Bíblia não foi escrita em latim. A palavra que está no original lá é Sheol e significa sepultura. Então o cavaleiro se chama morte, a sepultura vem seguindo ele e fala de uma época de perseguição. Então foi intensa perseguição contra o povo de Deus. E aí ele fala, foi pela espada, pela fome. A mortandade aqui significa doença, tá? Por meio das feras da terra, foram as armas usadas para perseguir os filhos de Deus nesse período. Então que período é esse? Esse aqui é o período da supremacia papal. Então, a partir do ano 313, quando a igreja se aproxima do Estado, até o ano de 538, foi um período de construção de poder dos líderes do cristianismo, especialmente do bispo da igreja que estava em Roma, que depois acabou culminando no surgimento da figura do papado. Só que o papado foi um líder que tinha uma religião que ensinava uma religião misturada com o paganismo de Roma. Uma religião que não leva à salvação. Esse era o problema. Então, quem queria permanecer fiel acabou sendo perseguido. Em 538, começa o período que é conhecido como supremacia papal. Intensa perseguição realmente aos que eram fiéis por meio dessas armas aqui, que a Bíblia cita, ok? Poder civil, fome, doença, as feras, o Coliseu Romano é um exemplo muito claro disso, tá bom? E aqui na linguagem dos selos, né, na estrutura dos selos, nós colocamos aqui esse período do quarto selo como indo de 538, quando começa a supremacia papal, até por volta do ano de 1517. Para aqueles que estudam as profecias, sabem que a supremacia papal durou 1260 anos. Ou seja, começando em 538, ela vai até 1798. Mas em 1517 teve um evento muito importante. E ele vai estar descrito aqui no quinto selo. Foi mencionado ali no quinto selo. Algo muito importante para dar uma freada na perseguição papal que estava acontecendo. Esse evento e o restante da descrição dos selos é o que nós vamos acompanhar no nosso próximo estudo. Tudo bem? Se você gostou desse material, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você receber os próximos materiais que nós vamos fazer. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, para que elas também possam estudar, aprender a Bíblia junto conosco. Tudo bem? Eu espero você no nosso próximo estudo. Até lá!